Você já chegou lá, naquele lugar que você passou anos construindo na cabeça? O emprego, o relacionamento, a vingança, a aprovação. Aquele ponto no futuro que você pintou de dourado e disse para si mesmo: quando eu chegar lá, vai fazer sentido. Quando eu chegar lá, eu vou descansar. E aí você chegou. E o que tinha do outro lado? Nada. Ou pior, mais uma corrida. Tem uma palavra para isso: niilismo. Mas não o niilismo de filósofo alemão, de livro com capa preta e frases sublinhadas. Não. O niilismo que eu tô falando é aquele que chega de mansinho numa tarde de domingo, quando você tá no topo de tudo que planejou e não sente nada. Aquele buraco no peito que nenhuma conquista consegue preencher. Esse buraco tem nome, e hoje eu vou te mostrar ele usando um personagem que passou a vida inteira correndo, e quando parou, quase não sobrou nada dele para contar a história. Vinland Saga não é um anime de vikings. Isso é o que parece na superfície. No fundo, Vinland Saga é uma história sobre o que acontece quando você deixa uma criança de 6 anos assistir ao assassinato do pai e passa os próximos 10 anos da vida dela alimentando a chama do ódio como se isso fosse combustível. Thorfinn não cresceu. Ele foi forjado. Cada amanhecer era o mesmo: acordar, treinar, lutar pelas apostas de Askeladd, ganhar o direito de um duelo e perder. Repetir. O ciclo inteiro girava em torno de um único eixo: matar aquele homem. Pensa comigo. Se alguém te perguntar quem você é, o que você responde? Seu nome, sua profissão, seus gostos. Thorfinn não tinha nada disso. Se você perguntasse para ele, a resposta seria uma só: eu sou o cara que vai matar Askeladd. Ele não tinha identidade, tinha missão, e achou que eram a mesma coisa. E o pior, funcionava. Enquanto havia inimigo, havia propósito. Enquanto havia propósito, havia razão para acordar de manhã. O ódio é uma droga eficiente. Não te deixa feliz, mas te deixa acordado, te deixa com uma direção. Até o dia que a droga acaba. Askeladd morre. Não pelas mãos de Thorfinn. Ele é morto numa câmara do trono por razões políticas que Thorfinn mal entende. É rápido, sujo e completamente fora do roteiro que Thorfinn havia escrito para a própria vida. E aí, acontece uma coisa estranha. Thorfinn não sente alívio, não sente vitória. Ele não chora de raiva, ele não grita. Ele congela. E aí você vê, em tempo real, o colapso de uma personalidade inteira. O menino que foi forjado para uma única coisa percebe que aquela coisa nunca vai acontecer. A conta foi fechada sem que ele pudesse pagar. O inimigo se foi e levou junto tudo: identidade, propósito, a ilusão de que um dia ia fazer sentido. Os anos seguintes de Thorfinn são os de um fantasma. Ele trabalha, obedece, não resiste, não sonha, não chora. Ele existe da mesma forma que uma pedra existe, sem querer nada, sem esperar nada. Isso tem um nome na psicologia. Não é depressão, embora se pareça. É dissociação de identidade. É quando a vida perde o enredo e você não sabe mais quem você é porque o único papel que conhecia foi tirado do script. E aqui, eu preciso parar e te perguntar uma coisa. Você já se sentiu assim? Não precisa ter perdido um inimigo. Pode ter sido um emprego, um relacionamento, um sonho que não deu certo. Aquele momento em que você olhou para o espelho e pensou: e agora? Para onde eu vou? Porque se sim, você sabe exatamente como Thorfinn estava se sentindo naquelas cenas. Existe um conceito do Carl Jung que eu preciso te explicar, mas eu não vou fazer isso do jeito acadêmico porque isso aqui não é uma aula, isso é uma conversa. Jung dizia que todo ser humano tem uma sombra. Não uma sombra metafórica bonita de Instagram. Uma sombra real, pesada, que carrega tudo aquilo que você decidiu não ser. Sua raiva, sua crueldade, seus impulsos mais feios, sua violência. Agora, a sombra não some só porque você ignora ela. Ela fica lá, no porão da sua psique batendo na parede.
E quando você passa anos, uma vida inteira, canalizando toda a sua energia para destruir alguém, você não está sendo um guerreiro. Você está sendo marionete da sua própria sombra. Thorfinn foi possuído pela sombra desde os 6 anos de idade. A violência não era uma ferramenta para ele, era uma identidade. E o pior tipo de prisão é aquela que você ajudou a construir, tijolo por tijolo, acreditando que era liberdade. E aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas que você odeia não está pensando em você. O ex que te destruiu já foi para a vida dele. O chefe que te humilhou não lembra do seu nome no jantar. O sistema que te oprimiu não tem rosto. Você está travando uma guerra contra fantasmas. E enquanto você luta contra eles, a sua vida passa. Thorfinn desperdiçou 10 anos. 10. E ele era um personagem de ficção com um tempo infinito de mangá. Você tem quantos? A recuperação de Thorfinn não acontece numa cena épica. Não tem música crescendo, não tem discurso motivacional, não tem o personagem de pé na chuva gritando que vai mudar. Ela acontece devagar, num campo, capinando terra. Einar, um escravo que virou seu companheiro, começa a arrancar de Thorfinn pedaços da humanidade que ele havia enterrado. Não com filosofia, com presença, com cuidado, com aquele tipo de conexão que só acontece quando você para de lutar e começa a existir. E então vem o sonho com o pai, com Thors. Thors olha para o filho e diz: "Você já conhece guerreiros verdadeiros. Guerreiros verdadeiros não precisam de uma espada." Essa frase destruiu Thorfinn por dentro. Porque ele tinha passado a vida se tornando a coisa mais eficiente em violência que podia. E o pai, que era o maior guerreiro que ele conhecia, estava dizendo que aquilo não era força, era fraqueza disfarçada de competência. E então, Thorfinn chega lá, naquela frase que parece simples, mas é talvez uma das frases mais radicais que um anime já produziu. Eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Não é pacifismo barato, não é fraqueza, não é resignação. É o estágio mais avançado de maturidade espiritual que um ser humano pode atingir. Parar de terceirizar sua identidade para os seus adversários. Porque enquanto você tem inimigos, você depende deles para existir. Você é definido pelo que nega, pelo que odeia, pelo que quer destruir. Você não é alguém, você é uma reação. Quando Thorfinn diz que não tem inimigos, ele não está dizendo que o mundo é bom ou que as pessoas não machucam. Ele está dizendo: eu me recuso a deixar qualquer pessoa me definir pelo ódio que eu sinto por ela. Quem é o Askeladd da sua vida? Não responde agora. Só pensa. Pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, pode ser uma versão de você mesmo que você odeia. Pode ser um passado que você quer apagar. E agora, me diz, quanto da sua energia você está gastando tentando matar esse Askeladd? Quanto do seu tempo acordado é consumido por conversas que você não está tendo? Por argumentos que você vence na sua cabeça às 3 da manhã? Por raiva que você carrega sem lugar para colocar? Eu não vou te dar uma solução fácil. Não existe. A jornada de Thorfinn levou anos. Anos de capinar terra, de silêncio, de construir algo do zero sem saber ao certo por quê. Mas eu posso te dizer o que ele descobriu no fim desse caminho. O verdadeiro campo de batalha nunca foi externo. Nunca foi Askeladd, nunca foi o Rei Swain, nunca foi a companhia de mercenários. Era dentro. Sempre foi dentro. A batalha contra a sombra, contra a parte de você que acredita que precisa de um inimigo para ter propósito. Contra o menino de 6 anos que ainda está lá, no porão, com a adaga nas mãos, esperando por um duelo que nunca vai chegar. O guerreiro verdadeiro não precisa de espada. Precisa de propósito. Precisa saber por que acorda de manhã, sem que esse porquê seja a destruição de algo ou alguém. E isso, acredite, é muito mais difícil do que qualquer batalha física. Mas é a única que, quando você vence, sobra algo de você do outro lado. Se esse vídeo fez você pensar em alguém ou em algo que você está carregando, guarda isso. Não tô te pedindo para resolver agora. Só fica com a pergunta. Talvez o Vinland que Thorfinn foi buscar não fosse uma terra. Fosse isso.
Um dia sem inimigos. Até a próxima.